Graça e paz, querido. Nós estamos aí mais um quarto de hora, diretamente da Grécia, Atenas. Hoje nós passamos em Corinto e é uma alegria nós podermos conferir todos os locais que Paulo passou, que Paulo desenvolveu seu ministério, algo impressionante, né? Corinto era a capital da província da Acaia, e o evangelho não estava, ou não está também, em posição da escolha dos melhores métodos para alcançar os melhores fins. Paulo não estava fazendo acepção de pessoas, ele estava apenas estratégico, ministrando numa capital, ou seja, a chegada do evangelho numa capital, ela era uma possibilidade muito grande de propagar para todos os interiores, para todos os locais, como também propagar para o Oriente, para o Ocidente, né? Paulo se acostumou a ministrar nas cidades maiores, fazendo delas centro de influência para as cidades menores. Ele sabia que ele tinha que ser estratégico nesse processo, por isso que ele se concentrava em capitais. Corinto, Éfeso, Tessalônica, cidades importantes, capitais centrais das províncias da época e mais intensas em comércios, né? O nome dessas cidades, que na verdade eram bem conhecidas pelo histórico que elas tinham, por tudo que acontecia e, na verdade, o ponto importante que era um local de muita pecado, promiscuidade, orgia, idolatria, enfim, filosofias e tudo mais, né? Paulo foi para Corinto e ficou em Corinto 18 meses. Paulo sofreu muito em Corinto, porque muitos diziam que ele não era apóstolo, coisa nenhuma, mas um impostor. E quando ele percebia que as pessoas não acreditavam na chamada dele, ele nem queria receber salário. E Paulo não queria, na verdade, com sua atitude, criar obstáculos na cultura da pregação do evangelho. A gente observa ele falando isso claramente em segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9, vai nos dizer assim: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dela salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões de Acaia. Então, a gente sabe que não tinha uma igreja, prédio, instituição formada já, né? Essa igreja, ela vai começar aí a partir do século IV, e o começo da igreja primitiva, o povo se reunia nas casas, né? Então eram reuniões e culto nos lares, culto nas casas, e por isso que a carta era escrita à cidade de Corinto, à igreja de Corinto, nas casas dos irmãos que iam se convertendo e iam expandindo. Ele vem, na verdade, para Corinto na sua segunda viagem missionária e permanece nessa cidade, que era a capital da Acaia, 18 meses. Sofreu muito nessa cidade, e na verdade essa igreja de Filipos que vai, na verdade, sustentar, enviar recursos para ele. E aí Paulo, quando vai escrever, ele chama a atenção dos irmãos de Corinto pela privação que ele passou, pela situação que, na verdade, ele muitas vezes se privava, tirava recursos aí para o sustento próprio através do que ele trabalhava, né, fazedor de tendas, e muitas vezes das ofertas que ele recebia das outras igrejas para muitas vezes suprir ou até viajar até a cidade de Corinto. E dessa forma nós vemos ele sempre falando que não queria ser pesado. Quando Paulo estava voltando para Jerusalém, depois da terceira viagem missionária, ele estava então recolhendo ofertas nas distribuições aos pobres da Judéia. Isso a gente já vai ver em 2 Coríntios capítulo 8, né? Capítulo 8, de 1 a 5, a coleta para os cristãos pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. É impressionante a gente observar
o zelo, o amor, o carinho, né? O desejo que Paulo tinha de que a palavra de Deus fosse propagada, vidas fossem alcançadas, vidas fossem libertas, e através disso nós podemos ver aí o coração do apóstolo, podemos ver aí justamente a dedicação que ele tinha, né? A Páscoa, as festas, ele estava em diversos lugares, mas muitas vezes ele decidia ir para Jerusalém e ele exortava as igrejas através de cartas, através de situações aí que eram impressionantes. Grécia, na verdade, hoje, né, é um local muito visitado, um local aí onde é um foco turístico muito grande, mas onde a gente pode ver toda a história ali da contribuição grega, né, desde o período que antecede até o Império grego por Alexandre o Grande, já tinha sua grande contribuição de filósofos, estoicos, artes, cultura, Jogos Olímpicos, né? E a gente vai observar em Atos capítulo 18, é a primeira vez que, na verdade, vai citar Paulo vindo para Corinto na sua segunda viagem missionária, né? Paulo em Corinto e em Éfeso volta para Jerusalém. Atos capítulo 18 vai nos dizer: e depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Né? Então a gente observa aí no capítulo 17 ele em Atenas, ele no Areópago, e depois então ele vai e partiu de Atenas e chegou a Corinto. Chegando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se juntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, porque tinha por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ficou ali 1 ano e 6 meses, 18 meses, ensinando entre eles as palavras de Deus. Mas, sendo Galho procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão o sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os ali do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, porém a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, sendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. É impressionante a gente observar e ver hoje, né, ele citando todos esses lugares, Cencreia, citando todas essas cidades que Paulo passou, e a gente comprovar isso aí aqui. Rogando-lhes que ele ficasse por mais algum tempo, então não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Apolo em Éfeso e em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria,
varão eloquente, poderoso nas escrituras. Éfeso a gente sabe que hoje é Turquia, né, se localizado ali na Turquia, e este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Que coisa linda, nós podemos testificar a veracidade da palavra de Deus, mas Paulo, um homem digno, íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem com um chamado que, como já falei em outros vídeos, né, se compadeceu do povo por causa do pecado da idolatria e orou e chorou por eles de ver uma cidade tão entregue à idolatria. É o que nós lemos lá em Atos capítulo 17, versículo 16, quando ele está sendo levado para Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. 2000 anos se passaram e a cidade continua entregue a filosofias, idolatrias, entregues aí ao paganismo, entregue aí muitas vezes a tantas e tantas crendices e que muitas vezes tem negligenciado. Mas nós precisamos clamar: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores, ceifeiros para a sua seara. Precisamos clamar por essas cidades para que elas tenham uma experiência, para que se levante um Paulo nessa geração, para que se levante um propagador da verdade e que eles possam conhecer o Senhor, que eles possam, na verdade, ter uma experiência com Deus Todo-Poderoso. Pai de amor e Deus bendito, clamamos, ó Pai, pedindo perdão pelos pecados desse povo, rogando: tem misericórdia dessa geração, tem misericórdia deste povo, Senhor, que o Senhor faça outra vez, meu Deus, que o Senhor avive a tua obra, desperte o teu povo aqui, levante, Senhor, pregadores, levante propagadores da tua verdade e venha um avivamento neste local. Venha, Senhor, algo maravilhoso e tremendo, que eles possam conhecer a verdade e abandonar, Senhor, o pecado, abandonar, Senhor, a idolatria, as filosofias, possam ter um encontro genuíno contigo. Assim como Paulo teve um encontro no caminho de Damasco, que o Senhor levante, ó Pai, vidas, ceifeiros, trabalhadores, para que o teu nome seja propagado neste lugar e vidas venham ao arrependimento, em o nome de Jesus. Amém e amém. Continue clamando, continue orando pelos missionários, pelos pastores, pelos evangelistas, para que Deus levante ceifeiros para a sua seara. E você está nos acompanhando, não só de um quarto de hora, como também dos vídeos da Caravana 2022, da Torre Forte, na Grécia, em Atenas e logo logo em Israel. Você pode entrar na minha fanpage também, na fanpage Israel Forever, no Facebook, onde eu vou postar todos os vídeos com fotos, com uma edição maravilhosa, que você vai ver aí e conferir como está sendo a nossa viagem aqui. E se você perdeu um quarto de hora, entra lá na nossa fanpage Rede Global de Intercessão, tá? Entrando na fanpage Israel Forever, na verdade você vai clicar em vídeos e vai também ter acesso aos vídeos das últimas viagens que nós viemos para cá. Mais de 100 mini vídeos contando aí a história de cada local que a gente passa. Vou fazer isso dessa vez também, mas editando junto com as fotos, você vai ter acesso a todo esse material. Valeu demais, fica firme, que Deus te abençoe poderosamente. Visite também meu blog www.mentoreadospara-mentorear.com.br, onde você tem não só isso, mas também os boletins do nosso ministério. Deus abençoe, até a próxima, no nome de Jesus.